O convidado do Inconfidências de hoje é o deputado federal Marcos Pestana. Mineiro de Juiz de Fora, Pestana é presidente do PSDB em Minas Gerais. Foi secretário de Saúde nas duas gestões de Aécio Neves e acaba de ser reeleito para mais um mandato na Câmara dos Deputados. Marcos Pestana é um dos nomes mais respeitados do partido no Congresso. Deputado Marcos, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer recebê-lo aqui no Inconfidências. Prazer é todo meu de estar aqui com vocês. Uma iniciativa nova, importantíssima nessas novas mídias digitais. O PSDB sofreu 3 derrotas importantes em Minas Gerais. Nos 2 turnos, o senador Aécio perdeu para o presidente Dilma e o partido também não conseguiu fazer a sucessão no Estado. O que houve? Olha, vamos separar as coisas. Primeiro, a derrota de Aécio, na verdade, é o que nós costumamos caracterizar como ele tendo perdido ganhando, porque foi uma vitória espetacular que redinamizou o PSDB e as oposições, levou o povo às ruas, foi um reencontro do PSDB com as ruas. Ele enfrentou as questões polêmicas, as questões históricas com coragem, com determinação. Hoje ele está sendo ovacionado em restaurantes, aeroportos, aviões, na rua. Ele virou uma grande referência nacional, o grande símbolo do desejo de mudança que mobilizou e mobiliza 50% da população brasileira. Então o Aécio é um vitorioso. Ele tem um grande protagonismo nesse novo ciclo político que se abre. E hoje, se as eleições, depois de tudo que a presidente Dilma disse que não ia fazer e fez nas semanas seguintes, aumento de gasolina, aumento de energia, aumento dos juros, o anúncio do maior déficit fiscal da história da série do superávit primário. Então, tudo que Aécio falou, a realidade está confirmando. Quanto mais a Dilma se desgastar e cometer erros e desmentir afirmações de campanha, o recall vem imediatamente para Aécio, que é a síntese das oposições. Então, o nosso ambiente nacional no Congresso, nós costumamos brincar que é a derrota mais festejada. Nós já fizemos várias festas. Isso é incomum, porque não foi uma derrota qualquer. Por pouco, por muito pouco, Aécio seria presidente da República já em 2014. Eu tenho certeza que será em 2018. Mas Minas foi decisivo, você tem razão. A ideia é que Aécio alavancasse o nosso candidato, e aconteceu o contrário. A nossa campanha estadual puxou Aécio para baixo. Por quê? Porque nós escolhemos um dos nossos melhores quadros. Diante de um impasse interno, havia 3 candidatos colocados. O meu nome, o do atual governador Alberto Pinto e do presidente da Assembleia, Diniz Pinheiro. Não conseguimos chegar a um acordo. Nosso grupo sempre teve êxito em Minas por 2 variáveis. A liderança inquestionável e forte do Aécio. Em segundo lugar, a unidade do grupo. Essa segunda perna da nossa equação de sucesso estava correndo risco. A unidade podia implodir. E aí é uma coisa de manual que às vezes dá certo, não dá. Quando tem um impasse entre 3, você chama um quarto, um tercios, para mediar o conflito, para não haver vencidos e vencedores. E aí chamamos um quadro qualificadíssimo, o ex-ministro Pimenta da Veiga, ex-prefeito de Belo Horizonte, mas que estava há 12 anos longe da atividade política e longe de Minas. Considerando tudo isso que o senhor falou, o problema foi uma estratégia ou de fato o nome do candidato Pimenta da Veiga não era o melhor? O Pimenta é um grande sujeito, inteligentíssimo, muito preparado, experiente, foi um dos grandes líderes da redemocratização, foi fundador do PSDB, estruturador do PSDB aqui em Minas, e um dos grandes responsáveis pelo nascimento do PSDB, talvez o maior responsável pelo nascimento do PSDB no Brasil, porque os mineiros foram os primeiros que tiveram coragem de romper com o PMDB. Eu trabalhei 3 anos com Pimenta, eu era chefe de gabinete do Ministério das Comunicações, ele era um ministro, tenho uma grande amizade por ele. Foi uma aposta arriscada,
mas teve um motivo objetivo. Nós geramos um impasse, onde a unidade do grupo Pudim... Eu era candidato, mas eu não queria dar murro em pão de faca. Não adianta você ter uma vitória de pirro, ganhar e não levar, nadar e morrer na praia. Eu não queria ser candidato com boa parte do nosso time cruzando os braços por se sentir derrotado. O senhor, de alguma maneira, se arrepende de não ter batido o pé para ser o indicado? De forma nenhuma. O si na história não vale nada. Eu jogo sempre na unidade. Eu faço política desde os 16 anos, como líder estudantil secundarista. Fui vereador aos 22 e sempre fiz... a minha ação política é fortemente ancorada em objetivos ideológicos, num determinado sentido estratégico e em alguns princípios fundamentais, valores fundamentais. Então, eu não tenho nenhuma ambição pessoal. Eu costumava brincar, por causa da minha tradição, eu vim da esquerda democrática e com referência muito em alguns partidos europeus, da Espanha e da Itália, e eu sempre brinquei que eu era um político europeu perdido no Brasil, porque a cultura aqui é outra, aqui a cultura é muito mais personalista, esse presidencialismo forte que a gente tem, e cada vez mais os políticos são pragmáticos e vazios de objetivos estratégicos e ideológicos. Tanto que você vê, tem gente que é governo, pode ser qualquer governo, aí governo sou a favor. É o contrário do aí governo sou contra, que são sempre as posições mais radicalizadas da esquerda. A campanha do candidato Aécio acreditava que ia ter uma conta de quase 3 milhões de votos a mais do que a candidata Dilma aqui em Minas. Isso não soou um pouco arrogante? Eu nunca disse 3 milhões, né? Eu sempre falava com a imprensa que era altamente razoável, que num segundo turno o Aécio teria 20% de frente. Isso daria de 2 milhões dos votos válidos, né? Daria 2 milhões, 2,5 milhões, mas você abstraindo tudo que aconteceu e voltando ao ponto inicial da campanha, era altamente razoável imaginar que o Aécio teria 60% e a Dilma 40%. Não é um placar, não é uma goleada absoluta, e por conta do peso das políticas sociais, principalmente do Bolsa Família, na região mais pobre, mas não era arrogância, era uma projeção. Claro que o quadro nacional é um todo, mas não houve nenhuma discrepância das projeções. A gente sabia que ia perder de 10% no Rio. A goleada no Nordeste foi um pouquinho maior. Pernambuco foi... a gente esperava um resultado, porque o governador eleito e o prefeito da capital carregando, e a Renata, mulher do Eduardo Campos, entraram firme, não foi um apoio retórico, não. Eles foram para a rua mesmo. Mas lá o Lula é muito forte. Em resumo, tem uma coisa sociológica, que aí são conclusões muito mais importantes que a fofoca do bastidor. Onde o Estado é maior que a sociedade, a Dilma ganhou. Onde a sociedade é maior que o Estado, a Aécio ganhou. Já circula o nome do senador Antônio Anastasia como pré-candidato à prefeitura em Belo Horizonte. Caso ele não tope, existe um outro nome que emerge dentro do partido, um nome forte? Já ouvimos o deputado João Vitor Xavier, o nome do deputado João Vitor Xavier, mas alguns setores não acham que ele seja o nome mais forte. E uma outra pergunta já para a gente poder embalar esse assunto. O senhor é pré-candidato à prefeitura de Juiz de Fora? Primeiro, então por partes. Então, furo para o programa aqui, o Anastasia não será candidato. Ele vai cumprir o seu papel no Senado, ele será um excepcional senador pelo conhecimento profundo que ele tem de direito constitucional, direito administrativo, gestão pública, os assuntos de Estado. Ele vai ser um dos melhores senadores
da história republicana. Em segundo lugar, nós teremos um forte candidato à Prefeitura de Belo Horizonte a ser construída, não numa perspectiva exclusivista do PSDB, mas em profunda parceria com outros partidos e principalmente com o prefeito Márcio Lacerda e o seu PSB. Então, assim, nós não determinaremos unilateralmente quem será o candidato. Será uma política construída, e isso que eu combinei com o Márcio uma semana atrás, na segunda-feira passada. Nós tivemos uma conversa longa, eu tenho muita identidade com ele, histórica e de amizade, e nós demos um freio de arrumação, mostrando claramente que não é hora de discutir isso, e vamos construir junto com ele. Nós temos muitos nomes alternativos. O João Vitor é talentosíssimo, um nome novo que surge na política mineira, na política de Belo Horizonte, um radialista talentoso, um comunicador, uma pessoa muito consistente e muito coerente. Eu gosto muito do perfil de atuação do João Vitor. Eu tenho certeza que ele, não sei se será agora, mas ele será prefeito de Belo Horizonte em algum momento. Temos o Paulo Abiaco, que é um deputado federal muito qualificado, que é nascido aqui em Belo Horizonte. Temos o Rodrigo de Castro, temos o João Leite, que já foi candidato e é muito querido, ex-goleiro do Atlético, que é líder evangélico. Então, assim, nós temos muitos nomes que poderão participar ativamente. E temos outros, temos pessoas que não têm mandato, mas são técnicos, com sensibilidade política, que podemos colocar aí, não necessariamente terá que ser alguém com mandato. Agora, tratando da Petrobras, mediante tudo que foi divulgado pela imprensa até agora, já que o processo corre em sigilo, a gente não tem acesso à quantidade exata de parlamentares envolvidos, ao tempo de existência desse núcleo de corrupção dentro da Petrobras, alguns já falam até em 15 anos, o senhor acha que aumentando ou aparecendo mais coisas, pode ser possível um processo de impeachment à presidente Dilma? Olha, impeachment não é objetivo. Você não troca de presidente da República como troca de camisa. É muito importante, e esse é o centro, é o princípio fundamental da minha atuação e do PSDB. Compromisso com a liberdade e a democracia. Isso implica em defender as instituições democráticas, defender a Constituição, defender a liberdade de imprensa e valores fundamentais da vida democrática. Então, nós não temos uma perspectiva golpista. Ingenuamente, alguns segmentos de extrema-direita, alguns ligados ao deputado Bolsonaro, levantam essa coisa que é contraproducente. Impeachment é consequência, não é o objetivo. Depende muito... as pessoas que são especializadas em investigação, o pessoal do Ministério Público e da Polícia Federal, eles não se comovem muito com as palavras. Porque realmente não pode um bandido que está incriminado ser o critério da verdade. Ela fala, ó, te passei um dinheiro, hein? Ó, você me conhece. Os investigadores, a Polícia Federal tem uma máxima, que a gente já ouviu deles nessas investigações, em outras do passado, no mensalão: siga o dinheiro, não siga as palavras. Palavra você manipula do jeito que você quer, até para tirar o foco do essencial. Os investigadores seguem provas objetivas. O doleiro falou que o tesoureiro do PT pediu a repatriação de 20 milhões para a campanha de 2014. Se isso for verdade, com provas objetivas, contamina, evidentemente, a eleição de 2014. Isso é lavagem de dinheiro, isso é sonegação fiscal, é caixa 2, é tudo que é um conjunto de crimes. E se o PT, através do seu tesoureiro, cometeu isso, contamina a campanha. Mas isso é uma coisa que vai ser provada ao longo do tempo.
né? É evidente que a presidente Dilma, ela é tão firme, autoritária, não é? Tão gerentona. Ela era ministra da Minas e Energia, presidente do Conselho da Petrobras, tudo acontecendo nas barbas dela. Será que ela não sabia de nada? Não percebia? Foi negligente ou foi cúmplice? Isso só não é a minha vontade. Não, o fato de eu ser oposição não me leva a querer triturar reputações. Eu gostaria muito de aproveitar essa oportunidade para combater uma falsa versão, uma falsa hipótese que a própria presidente Dilma se esmera em tentar divulgar, que a reforma política resolve a corrupção, como se o financiamento de campanha que fosse o culpado pela corrupção. Ora, o financiamento da atividade política dos partidos das campanhas é uma janela, uma porta para a corrupção. Mas corrupção existe em toda parte. E esses bilhões e bilhões, já se fala em 60 bilhões de reais. Cada hora aparece. Começou em 10, foi para 60, já falam em 80. Obviamente, tem uma parte que é para financiar campanhas. Aí outra é sem vergonhice mesmo, é desonestidade, é enriquecimento ilícito. Tratando de reforma política, qual é o modelo de reforma que o senhor propõe, que o senhor defende? Olha, uma coisa é o que eu defendo, outra coisa é o que é viável passar. Porque eu defendo o distrital misto. Para passar o distrital misto é mudança constitucional. E aí tem que ter 3/5 dos votos na Câmara e no Senado. 3/5. O distrital misto, que é o que gera mais simpatia, tem no máximo 30% de apoio. A lista fechada que o PT propõe, com financiamento público exclusivo, tem no máximo 20%. O distrital puro, que alguns do PSDB também propõem, tem no máximo 15%. Então, assim, o impasse é real. Como não há consenso, tudo que você tem que explicar demais é ruim. Então, eu resolvi mexer numa única variável, território. Então, para o baixo clero, que não entende do assunto, no caso, fica fácil explicar, continua tudo igual é hoje, a eleição é igualzinha hoje, só que diminui o território. Como é que se daria isso? As eleições seriam como hoje, mas São Paulo seria dividida em 10 grandes regiões, Minas em 9, o Rio de Janeiro em 6, o Rio Grande do Sul em 5, a Bahia em 4 e até os pequenos estados em 2 grandes regiões. Ao invés, por exemplo, o PSDB, o PMDB e o PT de São Paulo lançarem uma única chapa concorrendo a 70 cadeiras, lançaria nas grandes regiões 10 chapas concorrendo a 7 cadeiras. Isso baratearia a campanha um pouco, não é o ideal, mas como já dizia um amigo meu, o pior inimigo do bom é o ótimo. Como não dá para provar o ótimo, vamos aprovar o bom. Deputado, muito obrigado. Obrigado, sucesso no projeto. Muito obrigado, parabéns e sucesso à frente do PSDB de Minas e na Câmara dos Deputados com mais um mandato. Muito obrigado. Obrigado. Para você que nos assistiu, também muito obrigado. Nós voltamos na semana que vem com mais um Inconfidências. Um abraço e até lá.